Era uma noite quente no centro de Arlington e as ruas movimentadas estavam cheias de conversas e vida enquanto as pessoas entravam e saíam de cafés e lojas. Elias Grant, um decorado Navy SEAL em licença, passeou casualmente pela calçada, vestido de uma camiseta cinzenta simples, jeans bem equipados e sapatos. Ele carregava um saco de couro pendurado sobre o ombro. Elias estava indo para uma livraria local para pegar um romance que ele queria ler pela primeira vez em meses. Sua mente se sentia relaxada. Assim, quando Elias atravessou o som inconfundível de um carro da polícia parando, interrompeu seus pensamentos. Os pneus gritaram levemente quando o carro parou. Um policial branco, Oficial Carden, saiu com lentidão deliberada. Seus olhos azuis ficaram afiados, escaneando Elias como um falcão dimensionando sua presa. Olá! Olá! Você! Carden ladrou, sua voz cortando o chibarulho da rua. Elias fez uma pausa no meio do passo, virando a cabeça para encontrar o olhar do oficial. Está com pressa, não é? Carden continuou, seu tom gotejando com suspeita injustificada. Importa de me dizer para onde está indo? A pergunta estava no ar, aguda e acusadora. Elias ficou calmo. Alguns pedestres diminuíram o ritmo, sentindo tensão, enquanto outros continuaram. Aparentemente acostumado a momentos como este, Elias inclinou a cabeça ligeiramente, sua expressão ilegível. Apenas indo para a livraria, ele respondeu uniformemente. Carden dobrou os braços, os lábios enrolados em um sorriso. Não. E essa sua bolsa? O que está nela? Está carregando alguma coisa que eu deva saber? A implicação era clara. Elias sentiu o peso das escadas ao seu redor. Ele já podia sentir o preconceito por trás das palavras do oficial. Mas em vez de raiva ou frustração, algo mais piscou nos olhos de Elias. Ele estava confiante e tranquilo. Quer verificar? Elias perguntou, sua voz estável, quase desafiadora. Carden retirou sua postura, claramente não esperando essa resposta. Serei eu quem fará perguntas, ele disse. Um batimento de silêncio passou enquanto a mão do oficial pairava perto de seu cinto de utilidade. A multidão espessou sutilmente à medida que mais pessoas pararam, telefones discretamente emergindo dos bolsos. Elias ainda estava relaxado, mas algo sobre sua presença fez Carden hesitar. Tudo bem, Elias falou novamente. O tom era tão calmo quanto antes. Vamos fazer isso da maneira certa. A multidão crescente murmurava. Sua curiosidade foi despertada pela tensão no ar. A composição de Elias, inabalável pela ameaça implícita do oficial, parecia perturbar Carden. O oficial pôs as mãos em seus ombros e se aproximou. Um passo, suas botas lincharam levemente contra o pavimento. Largue a bolsa, exigiu Carden. Seu tom mais duro agora, como se levantar sua voz poderia mascarar sua incerteza. Elias ficou quieto, sua expressão ilegível. Claro, disse ele depois de um momento, removendo cuidadosamente a bolsa do ombro e segurando-a. Sua calma não era submissão, era estratégia. Enquanto Carden tomou a bolsa, o olhar de Elias ficou fixado nele. Não havia medo nesses olhos escuros. Apenas um poder silencioso que parecia perturbar o oficial ainda mais. Mãos atrás das costas. Carden ladrou, alcançando as algemas do cinto. Assim, Elias levantou uma sobrancelha. Estou preso? Ele perguntou, sua voz estável e inflexível. Você está sendo detido? Carden respondeu, evitando a pergunta direta. Você se encaixa na descrição de alguém que estamos procurando. O absurdo da declaração pendurava no ar como uma piada ruim. Algumas pessoas na multidão trocaram olhares incrédulos e uma mulher segurando um telefone murmurou: Aqui vamos de novo. Elias acenou lentamente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco, quase imperceptível. Certo, policial Carden, deixe-me ajudá-lo, ele disse, aproximando-se, mas mantendo seus movimentos deliberados. Carden endureceu. Sua mão pairou perto de sua arma. Fique bem aqui. Elias parou e levantou a mão um pouco. Relaxe. Só te dou a minha identificação.
Ele chegou lentamente ao bolso traseiro e puxou um pequeno e elegante porta-cartões. A partir dele, ele extraiu sua identificação militar e entregou-a. Carden hesitou. Olhando para baixo para o cartão, seu sorriso vacilou por um breve momento enquanto seus olhos escaneavam o nome, a posição e as palavras do CIO da Marinha dos Estados Unidos gravadas na identificação. Você acha mesmo que sou o que você procura? Elias perguntou, a voz calma como sempre, mas agora cheia de diversão sutil. A multidão, percebendo a mudança, se inclinou mais de perto. Os telefones estavam agora gravando abertamente e o ar zumbiava com antecipação. O policial, claramente perturbado, apertou a mandíbula e jogou a identificação de volta para Elias. Isso não significa que você está acima da suspeita, murmurou ele. Fique aí enquanto eu checo a sua mala. Elias cruzou os braços, um pequeno sorriso jogando em seus lábios. Ele não disse nada. Mas o olhar nos olhos disse o suficiente. Vá em frente e tente cavar-se deste buraco. Quando Carden descreveu a bolsa e começou a pesquisar seu conteúdo, Elias deu um pequeno passo para trás. Seu comportamento calmo estava agora ligado a uma confiança tranquila que parecia quase teatral. Certifique-se de mostrar a todos o que você encontrar, disse Elias, fazendo gestos para o público crescente. A tensão no ar era quase palpável quando Carden se agachou ligeiramente, puxando o zíper da bolsa de couro de Elias. A multidão se inclinou, seus telefones treinados na cena como paparazzi pegando um escândalo. Dentro, o conteúdo da bolsa de Elias estava limpo, como se arranjado com precisão militar. Um livro bem dobrado, uma garrafa de água de aço inoxidável e um laptop preto elegante estavam lado a lado. Carden hesitou por um momento, seus dedos passando o livro antes de puxá-lo. — O que é isto? Carden exigiu, segurando o livro como se fosse contrabando. Oh. Título Liderança sob Pressão, Guia de um Selo para a Resiliência e Excelência, foi revelado na frente. A ironia foi perdida em Carden, mas não na multidão murmurante. A expressão calma de Elias não vacilou. Esse é um livro que eu escrevi, ele disse uniformemente, o mais fraco traço de diversão colorindo suas palavras. Carden piscou instantaneamente. Descartado. Você escreveu isso, ele repetiu, como se a ideia fosse impossível. Foi o que eu disse, Elias respondeu, inclinando a cabeça ligeiramente. Quer que o autografe? Ou você está apenas planejando continuar procurando minhas coisas? Uma onda de risos correu pela multidão, e o rosto de Carden vermelhou. Ele empurrou o livro de volta para a bolsa com mais força do que o necessário, claramente tentando recuperar o controle da situação. Corte a brincadeira, ele rompeu seu tom mais defensivo agora. Isto ainda não acabou. Elias levantou as mãos em falsa rendição. Ei, você é quem faz uma cena, ele disse, sua voz calma, mas com um tom que deixou claro que ele não estava intimidado. Só estou tentando fazer o meu dia. Carden ignorou o comentário e continuou a mexer a bolsa, puxando o laptop em seguida. Inspecionou como se esperasse encontrar algo incriminante. Quando isso falhou, ele colocou de lado e passou para o último item, um pequeno diário amarrado em couro. Abrindo-o, Carden virou pelas páginas, seus olhos estreitando. O diário estava cheio de escrita limpa e detalhes dos pensamentos e experiências de Elias de implantações no exterior. Uma entrada particular chamou a atenção de Carden. Você não luta pelo reconhecimento. Luta porque é a coisa certa a fazer. Liderança não é sobre poder, é sobre serviço. Carden congelou por um momento. As palavras claramente ressoaram. Em algum nível que ele não estava pronto para admitir. Enquanto isso, a multidão começou a ficar mais inquieta. Alguma coisa ilegal lá dentro? Oficial? Elias perguntou com um tom educado, mas com um desafio silencioso. Carden fechou o diário e o empurrou de volta para a bolsa, sua frustração agora jogando em seu rosto. Você está livre para ir, ele ladrou, dando um passo para trás como se tentasse recuperar sua autoridade. Elias não se mexeu. Em vez disso, ele cruzou os braços e levantou uma sobrancelha. Não tão rápido, disse com voz baixa.
Mas, comandante, você me parou, me acusou de caber uma descrição, invadiu meus pertences pessoais na frente de todas essas pessoas. Acho que devemos uma explicação. A multidão entrou em acordo, vozes gritando frases como "Qual é a razão?" E você não. Pode simplesmente sair disso. Os telefones agora apontavam diretamente para Carden. A multidão esperava seu próximo movimento. Carden mudou desconfortavelmente, seu bravado anterior deslizando sob o peso da multidão. Elias ficou alto, calmo e inflexível, sua mera presença tornando impossível para o oficial limpar isso. O rosto de Carden era uma mistura de frustração e desconforto enquanto ele olhava para a multidão ao redor dele. O grande número de telefones gravando cada movimento parecia encolher o ar ao seu redor. Sua confiança anterior tinha evaporado, substituído por uma compreensão crescente de que ele era agora o único sob escrutínio. Elias fechou os olhos com Carden, o silêncio entre eles se estendendo como um desafio. Não vai responder? Elias perguntou, sua voz carregando sem esforço sobre o murmúrio da multidão. Qual é essa descrição que supostamente me encaixa? Carden abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade era claramente óbvia para todos os que assistiam. Nunca. Houve uma descrição. Só uma desculpa. Deixe-me adivinhar. Elias continuou. Seu tom ainda calmo, mas agora tintado com nitidez. Homem negro andando pela rua? Cuidando dos seus próprios negócios? Isso resume tudo, não é? A multidão entrou em uma mistura de suspiros e murmurinhos, a construção de tensão a cada segundo que passa. A mandíbula de Carden apertou enquanto ele lutava para encontrar uma resposta. Mas Elias não tinha terminado. Você vê, oficial, Elias disse e deu um passo mais perto. O que você acabou de fazer não era manter as ruas seguras, era sobre poder. Pensaste que podias humilhar-me, intimidar-me, talvez até escalar isto para algo pior. Mas não esperava que eu ficasse calma, não? O rosto de Carden ficou vermelho, mas ele permaneceu em silêncio. Você não esperava que eu fosse um SEAL da Marinha, continuou Elias, sua voz estável, mas penetrante. Você não esperava que eu tivesse a disciplina para ficar equilibrado, ou a experiência para ver através do seu jogo. A multidão pendurada em cada palavra, alguns aplaudindo suavemente, outros acenando de acordo. Elias virou-se ligeiramente, dirigindo-se ao público crescente. Isso não é só sobre mim, ele disse, sua voz carregando uma autoridade silenciosa. É sobre as inúmeras vezes que isso acontece, com pessoas que não têm uma câmera assistindo, que não têm o treinamento ou a plataforma para empurrar para trás. Isso não é justiça, é assédio, e precisa parar. A multidão respondeu com aplausos, suas vozes subindo em apoio. O policial, agora visivelmente agitado, tentou intervir. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, ele gaguejou. Seu bravado anterior desapareceu completamente. Elias voltou para ele com uma expressão de decepção silenciosa. Se é assim que você define seu trabalho, talvez você não esteja preparado para isso, disse ele simplesmente. As palavras atingiram Carden como um soco na cara, e a multidão rugiu de acordo. As pessoas começaram a gritar frases como responsabilizá-lo e apresentar uma queixa. O policial olhou ao redor, sua autoridade desmoronando sob o peso da opinião pública. Elias alcançou o bolso e puxou o telefone, segurando-o. Aqui está o acordo. Oficial, ele disse. Você vai ficar aqui na frente de todas essas pessoas e explicar por que me parou ou... Ele deixou a implicação pendurar no ar enquanto tocava na tela do telefone. Os olhos do policial se alargaram quando percebeu que Elias tinha gravado toda a interação. O policial abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você não me deve desculpas, Elias acrescentou, sua voz cortando o caos. Você deve a cada pessoa aqui uma explicação por que pensou que poderia abusar do seu poder. Então vá em frente. Fale. A multidão ficou em silêncio, esperando a resposta. De Carden. O rosto do oficial estava pálido agora.
Sua arrogância anterior desapareceu completamente. Ele mudou de pé, claramente em pânico sob o peso do momento. O peso do momento caiu sobre o oficial Carden como uma nuvem de tempestade. O silêncio esperado da multidão amplifica seu desconforto. Gotas de suor formaram-se em sua testa enquanto ele procurava uma fuga do canto em que se tinha apoiado. Carden gaguejou seu olhar entre Elias e o mar de gravações de telefones. Eu estava agindo sob suspeita, apenas fazendo o meu dever tentando garantir a segurança pública. A multidão vaiou, a desculpa frágil inflamando murmúrios de frustração e incredulidade. Um homem perto da frente sacudiu a cabeça, murmurando. A mesma história antiga, enquanto uma mulher gritou: "Que suspeita?" Diga claramente. A expressão de Elias não mudou, mas sua presença parecia crescer mais dominante. Ele deu um passo deliberado mais perto, seu olhar calmo fechado no rosto agitado de Carden. "Suspeita?" Elias repetiu sua voz, cortando o ruído como uma lâmina. "Deixe-me esclarecer. Oficial, a suspeita não é uma licença para assediar. Não é uma desculpa para parar alguém sem causa. E certamente não é justificação para alvejar alguém por causa da cor de sua pele." Carden abriu a boca para responder, mas Elias levantou a mão, silenciando-o. A multidão aplaudiu suavemente a exibição de autoridade silenciosa. "Quer falar sobre suspeitas?" Elias continuou, sua voz subindo ligeiramente, seu tom mais afiado agora. "E o fato de que você não perguntou a ninguém nesta rua para onde eles iam? E quanto ao fato de você me ter identificado, pesquisado meus pertences? E tentado me pintar como uma ameaça, tudo sem nenhuma evidência?" O rosto de Carden ficou vermelho, sua composição rachando sob a intensidade das palavras de Elias. Eu não estava escolhendo você, ele pulverizou. Embora sua voz não tivesse convicção, Elias continuou. "Não foi?" Elias respondeu. "Seu comportamento." Calmo agora, tingindo com justa indignação. "Porque não vejo mais ninguém aqui sendo parado, ou você vai nos dizer que eles se encaixam na mesma categoria descrita acima?" A multidão explodiu em apoio, alguns gritando: "Responda-lhe! E nós? Vemos através de você!" Carden parecia um pequeno filhote em apuros. Sua arrogância anterior foi completamente substituída pelo desespero. Ele olhou para a multidão, nos telefones capturando cada movimento dele, e depois volta-se a Elias. O homem estava inflexível. Elias abaixou a voz, seu tom suavizando, mas não perdendo nenhum de seu poder. "Aqui está a verdade, oficial Carden. Você não esperava que eu voltasse. Pensou que podia escapar com isto porque já o fizeste antes, provavelmente mais vezes do que você pode contar. Mas não hoje. Hoje você escolheu a pessoa errada."